Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 628. Por que você está aqui? Sang Jihan olhou para Id, que estava sentado no chão. Todo o seu corpo emitia um brilho suave, com a cabeça brilhando ainda mais. Vendo isso, Seong Jihan percebeu onde o poder de proteção se manifestou. Se eu adquirir o poder de proteção, minha cabeça brilhará assim. Ele não gostou muito dessa ideia. Enquanto observava a luz se intensificar na cabeça careca de Id, Seong Jihan decidiu priorizar outras características em vez de proteção, na próxima vez que tivesse que escolher. E eu segui você. Eu gaguejei, observando a reação de Sang Jihan. Você agiu como se fosse ficar escondido lá para sempre. Por que você me seguiu? Viver assim não é viver. Até agora, não vi esperança, então fiquei onde estava. Mas se há uma maneira de sobreviver, preciso encontrar um caminho. Então, você está disposto a cooperar comigo? Bem, se não estiver, você pode ir embora. Quando Seong Jihan apontou para a porta com o dedo. Tudo bem, eu farei isso. Eu rapidamente assente. Bem, ele não é particularmente útil em combate. Até mesmo o poder da proteção parecia ser usado apenas para se proteger. Ele provavelmente não ajudaria em nada em uma luta. Mas ele tem informações que eu não tenho. Lembrando como o avatar de Id agiu como um fraco mental no servidor 4212. Seong Jihan percebeu que precisava encontrar uma maneira de controlar o avatar a partir do corpo principal. Enquanto Seong Jihan olhava fixamente para Id. O GH, o que é esse fogo? Isso é, poderia ser um dispositivo de acesso ao servidor? Id, que estava olhando ao redor, de repente se animou e perguntou a Sang Jihan. E daí se for? P poderia talvez entrar por um momento? Faz muito tempo que não como. Qual é a conexão entre estar com fome e o dispositivo de acesso ao servidor? Se eu me conectar lá, posso fazer uma refeição. Ele queria se conectar para fazer uma refeição? Ele pretendia acessar o servidor para comer? Não. Como posso saber o que você fará no servidor? Não. Não estou tentando acessar o servidor. Além disso, nem meu avatar nem eu temos um dispositivo de gerenciamento de servidor. É impossível acessar o servidor 4212. Então, só quero simular outra realidade para fazer uma refeição. Só uma refeição. Ele queria fazer uma refeição usando o dispositivo de acesso ao servidor. Inicialmente cético em relação às suas palavras. É certo que sem o dispositivo de gerenciamento de servidor que você possui, ele não poderá acessar o servidor. Como o administrador vermelho, que criou o dispositivo de gerenciamento do servidor, atestou isso, Seong Jihan decidiu permitir isso. De graça? O que? Trabalhei muito para criar isso. Você acha que pode usá-lo de graça? Claro, foi o administrador vermelho quem fez todo o trabalho. Mas Seong Jihan não teve escrúpulos em reivindicar crédito. O GH, bem, o que você quer? Eu perguntei hesitantemente, fazendo uma cara azeda. Existe uma maneira de comandar seu avatar de dentro do servidor? Comandar meu avatar. O que você está planejando fazer? Eu disse a ele para fugir de URD. Mas ele entrou em pânico sozinho e estragou tudo. Seong Jihan explicou brevemente a situação para Id. Depois de ouvir, eu disse. Aquele avatar, sem meu controle direto, ele é completamente incontrolável. Ele criticou seu avatar como se fosse patético, sem considerar seu próprio estado. Você pode controlá-lo diretamente? Se eu tivesse um conector seria possível. Mas não se preocupe agora. Nem eu nem meu avatar temos um dispositivo de gerenciamento de servidor. Então não posso influenciá-lo. Eu me repeti, talvez temendo que Sang Jihan não o deixasse entrar no conector. Ele olhou para Seong Jihan, avaliando sua reação. Então, se você só precisa de uma maneira de dar ordens ao meu avatar? Sim, contanto que ele não faça nenhuma besteira e continue fugindo silenciosamente. Nesse caso, existe um jeito. Existe um comando de emergência. Comando de emergência? Sim, vá até meu avatar e diga isso a ele. Eu limpei a garganta e, parecendo um pouco envergonhado, disse. Por favor, dê-me 2 características, por favor. O quê? Esse é o comando de emergência? Sim, é fundamental que comece e termine com, por favor. Se você disser exatamente assim, o comando de emergência será ativado. Inacreditável. Embora Seong Jihan tenha ficado surpreso, eles se concentram no conteúdo do comando de emergência. Mas por que ele quer 2 características? Obviamente, para ser libertado de ser isolado. Sushi. Eu olhei para o dispositivo de acesso ao servidor. O principal objetivo para nós, isolados, entrarmos no servidor é desbloquear outra característica. Ouvi dizer que se você for diligente em seus deveres como administrador branco, poderá obter uma característica. Foi tão difícil, eu poderia escolher uma característica toda vez que minha luz branca aumentasse em 100. Ao ouvir as palavras de Seong Jihan, a sobrancelha de Id se contraiu. Você está se vangloriando de ser normal para mim, um humano primitivo, um mero rato de laboratório nascido do servidor. E quem é que está implorando por uma refeição para aquele rato de laboratório? Eka. Na resposta de Seong Jihan, eu mordi seu lábio.
Se você pudesse escolher uma característica, como você entrou na arca? Somente isolados podem estar aqui. O que acontece quando você tem duas características? Então você pode ser imediatamente libertado do isolamento e libertado da arca. Posso escapar deste lugar amaldiçoado e ser reconhecido como normal. Então, ter apenas duas características significava que você era considerado normal e poderia ser libertado daqui. Depois de ouvir isso, Seong Ji-han fez uma pergunta para Id. Então o que os novos humanos normais estão fazendo? Por que eles estão deixando o RD ocupar Ark? Eu não sei, afinal, fui trazido aqui de repente. Como são os novos humanos normais? Não é pedir demais apenas uma refeição. Então, você não quer comer? Eka. A pergunta de Seong Ji-han. Olhei para o dispositivo de acesso ao servidor e suspirei. Uma vez que você se torna normal, você gradualmente se torna a própria luz. Luz? Sim, uma vez que você tenha duas ou mais características, sua deficiência desaparece e você se torna um verdadeiro membro do clã da luz. Os órgãos artificiais dos quais dependemos se transformam um por um em corpos de luz e, eventualmente, nos tornamos membros genuínos do clã da luz. Com suas palavras, Seong Ji-han relembrou seu corpo transformado pelos traços da luz branca. Na verdade, quando a implementação da torre estava ativa, seu olho esquerdo brilhava, e quando maestria de dispositivos estava ativo, sua mão direita brilhava. E o id diante dele tinha uma careca brilhante. Então, assim como sua cabeça brilha naturalmente, os normais têm o corpo inteiro brilhando? Sim, claro. Transformar o corpo inteiro em luz só é possível para os mais fortes entre os normais. A maioria tem cerca de 50% de seus corpos transformados em luz. Enquanto eu falava sobre os normais, ele examinou Seong Ji-han da cabeça aos pés. Mas onde suas características se manifestam? E o que há com seu olho esquerdo? Bem, eu tenho meus motivos. Você está escondendo uma característica que se manifesta em seu olho esquerdo? Mas encobri-lo tão descaradamente torna isso óbvio, não é? Mas por que sua mão direita está brilhando? Percebendo um leve brilho na mão direita de Seong Ji-han enquanto ele escondia seu olho esquerdo inteiramente com energia azul. Eu fiquei surpreso. Você realmente adquiriu duas características? Bem, sim. Então por que você está aqui? Não me diga, mesmo com duas características, você não pode ser libertado? Como eu poderia saber? Não sou apenas um rato de laboratório nascido do servidor? Na realidade, parecia que cobrir completamente o olho esquerdo com a estatística azul o tornava irreconhecível como tendo duas características. Mas Seong Ji-han não se preocupou em explicar isso. Então, de jeito nenhum, isso não pode ser, mesmo com duas características, você não pode sair daqui? O rosto de Id ficou em pânico e ele enterrou a cabeça nas mãos. Eu estive aguentando, pensando que poderia retornar se conseguisse apenas mais uma característica. Se não consigo escapar do isolamento mesmo depois de obter uma característica. Por que aguentei todo esse tempo? Parecia que conseguir mais uma característica era a última esperança de Id. Confirmando que Seong Ji-han ainda estava em Ark mesmo com duas características. Ele começou a murmurar para si mesmo atordoado. O que você estava planejando fazer quando se tornasse normal? Claro, eu ia denunciar o RD em Ark, trazê-la à justiça. Mas de acordo com você, os normais têm pelo menos duas características por padrão. Alguns são poderosos o suficiente para ter seus corpos inteiros preenchidos com características leves, certo? Sim. Então por que eles estão apenas assistindo o RD ocupar Ark? Eu não sei. O GH. O que um isolado inútil como eu saberia? Eu parecia mentalmente desequilibrado. Talvez porque sua esperança tivesse desaparecido. Então era daí que vinha a fragilidade mental de seu avatar, ele espelhava seu dono. Parece que não posso obter mais informações dele agora. Enquanto Seong Ji-han observava Id rolando no chão. Zin. Uma luz brilhou além da porta aberta. Olho divino entrou pela porta. Você está aqui. Sim, cheguei um pouco mais cedo por causa do avatar dele. Então você bloqueou sua característica dessa maneira. É bom ver que foi eficaz. Quando o olho da luz olhou para o olho esquerdo de Seong Ji-han, ele disse. Bloqueado. Minha característica? Id, que estava desesperado no chão, levantou a cabeça. O que você quer dizer? Bloquear uma característica. Cobrir seus olhos com energia azul tem esse efeito? Bem, algo assim. Você é um idiota? Não, espere. Caso contrário, você não teria entrado no Ark. Tudo bem, então remova o bloqueio agora mesmo e torne-se normal. Remover isso? Quando Seong Ji-han apontou para seu olho esquerdo, que estava envolto em azul. Eu balancei a cabeça fervorosamente, com os olhos arregalados. Sim, mesmo que você seja do servidor, se atender às condições de um normal, você pode ser libertado do isolamento. Então vá lá e denuncie o RD. Leve-a à justiça. Foi realmente tão fácil? Se aqueles de fora pudessem intervir aqui, já não o teriam feito? Como Seong Ji-han considerou cético a proposta de Id. Clarão. Isso é impossível. A voz fria de uma mulher ecoou no olho de luz que havia entrado no setor sul.
Apenas 3 humanos sobreviveram. O que? Os humanos restantes são o RD, eu e você, Id. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.